gente fala agora de um estudo de pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul que foi publicado na revista Nature Neuroscience, que apontou que a doença de Alzheimer pode depender de uma inflamação silenciosa no cérebro para que ela progrida. A pesquisa foi realizada com mais de 300 participantes. Quem vai dar detalhes para nós sobre esse estudo é o João Pedro Ferrari de Souza, que é o pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo, viu, João? Uma boa tarde para você. Boa tarde, Raiane e Eduardo. Muito obrigado pelo convite. É um grande prazer participar aqui do programa com vocês. Já aproveito para te perguntar, o que quer dizer que o cérebro precisa estar inflamado para que o Alzheimer se desenvolva? Bom, acho que isso é uma das grandes perguntas que nós tentamos cada vez mais entender. E é uma das coisas que a gente tentou investigar nesse estudo. Porque a inflamação que a gente viu nesse trabalho é um pouco diferente de quando a gente fala de inflamação na periferia, vamos supor, no corpo, que são aqueles sinais cardinais de quando a gente se machuca, quando a gente bate, fica inflamado, fica vermelho. Aqui a gente está falando de um pouco diferente, bem como tu falou, é uma inflamação silenciosa. O que a gente viu nesse trabalho é que, basicamente, existem duas células no cérebro, as duas células muito importantes, além dos neurônios, que é a célula da micróglia, chamada, e dos astrócitos. Os astrócitos, eles são células que dão suporte para os neurônios, responsáveis por proteger e sustentar eles. E a micróglia é a célula responsável pela defesa do corpo. O que a gente viu nesse estudo foi que, basicamente, essas duas células, elas protegem o cérebro. Elas têm um papel muito importante defendendo o cérebro. Porém, existem algumas agressões que acontecem quando a gente está falando de doença, progressão, no contexto da doença de Alzheimer, que essas duas células começam a entrar em descompasso. E o que antes era para proteger, acaba perdendo essa função e elas acabam causando mais dano e acabam alimentando o que a gente chama de uma inflamação no cérebro crônica, que favorece, na verdade, parece até ser determinante para que a doença possa se manifestar. Pergunto para você, boa tarde para você, bem-vindo ao TJ Aparecida. Como é que o resultado desse estudo pode ajudar, na prevenção e também no tratamento da doença? Bom, esse é um dos grandes motivos da nossa pergunta e acho que é uma das grandes respostas que a gente trouxe aqui. Por quê? Durante muitas décadas, a doença de Alzheimer ela foi entendida como a consequência do acúmulo de uma proteína chamada de beta-amiloide. Essa é uma proteína que começa a se acumular entre os neurônios no cérebro e que, por definição, o paciente, para ter doença de Alzheimer, ele precisa ter essa proteína. Porém, o que nos intriga cada vez mais é o fato de que muitos indivíduos têm essa proteína, acumulam o beta-amiloide no cérebro, mas não desenvolvem a doença. E daí entra na questão dos tratamentos. Hoje em dia, os tratamentos que estão aprovados para mudar o curso da doença, eles todos focam nessa proteína de beta-amiloide. E esses tratamentos, eles foram capazes de desacelerar a progressão da doença em até 35%, o que é um efeito que a gente pode chamar de modesto, a gente quer melhorar muito mais. Então surge a ideia de que, além do amiloide, outros fatores devem estar envolvidos, e é aí que entra a neuroinflamação. E o nosso resultado mostrou que para o amiloide desencadear a progressão da doença, nós precisamos ter essas duas células atuando de maneira disfuncional. Mais precisamente, elas precisam estar se comunicando de maneira disfuncional. E quando essas células estavam interagindo ou se comunicando de maneira deletéria, de maneira danosa para o cérebro, aí que o amiloide, essa proteína, conseguia fazer com que a doença progredisse. Então, nosso estudo sugere que o desenvolvimento de tratamentos, além de limpar o cérebro das proteínas de beta-amiloide, ele também deve ter outros alvos, como, por exemplo, a neuroinflamação. E aqui, por neuroinflamação, eu me refiro especificamente à comunicação entre os astrócitos e a micróglia. Se a gente conseguir modular a comunicação entre essas duas células, nós podemos ter um aumento muito significativo da eficácia dos tratamentos. E é aí que o nosso trabalho aponta. João, com base nessa pesquisa, e no seu trabalho aí também, com os outros pesquisadores, o que se sabe hoje que influencia uma pessoa a desenvolver o Alzheimer? Essa é uma
também é uma ótima pergunta e nós sabemos que a doença de Alzheimer hoje ela é o que a gente chama de multifatorial, ou seja, nós não temos apenas um fator, como antes se entendia, que causa a doença. Como eu disse, antes se acreditava que era o acúmulo da proteína beta-amiloide e isso determinava a doença. Hoje a gente sabe que é alguma coisa bem mais complexa, que vários fatores estão envolvidos. E além dessas questões, como a gente está falando, da inflamação, do acúmulo das proteínas, existem muitas questões que hoje em dia se fala muito sobre prevenção e que a doença ela tem um componente que a gente fala que é genético, ela tem uma certa predisposição, alguns indivíduos têm uma maior facilidade para desenvolver a doença, mas também existem diversas coisas, são as exposições que nós temos durante a vida. E aí a gente pode entrar nos fatores de risco e até muitos que nós conseguimos modificar, porque tem estudos epidemiológicos que estão mostrando que hoje em dia é possível a prevenção de até mesmo 50% dos casos de demência. E isso pela controle e mudança de fatores do estilo de vida, como, por exemplo, hipertensão, tabagismo, sedentarismo, obesidade, educação, poluição do ar, inúmeros fatores, diabetes, inúmeros fatores. Hoje em dia a gente sabe que é possível, mudando esses fatores, prevenir ou pelo menos retardar muito dos casos que se desenvolveriam e iriam culminar com o desenvolvimento da doença de Alzheimer. João, o grande desafio hoje da ciência, né, é descobrir de fato a causa do Alzheimer para fazer esse tratamento mais adequado e exato, né? Muito obrigado pela presença sua aqui no TJ Aparecida, é sempre bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos. Valeu. O Brasil tem mais de 1 milhão de crianças e adolescentes diagnosticadas com autismo. E apesar de todos os avanços nos cuidados, a falta de profissionais para acompanhá-los nas escolas ainda é uma grande preocupação. Esse garotão aí é o Theo. Vai fazer 7 anos daqui uns dias. E tá todo empolgado, brincando de ser repórter. É Maria Eduarda. Tudo bem, Theo? Muito bem. Ele foi diagnosticado com autismo aos 3 anos de idade. E na escola precisa de suporte nível 1. Ou seja, é uma criança que socializa, brinca, se comunica bem, mas em ambiente escolar precisa de acompanhamento. Eu acredito que assim, o Theo, numa época que ele não tinha o apoio, foi uma fase bem crítica. Ele era uma criança que não gostava de ficar na sala e havia muito a troca de apoio. Quando acertaram um apoio só certa para o ano todo, para tudo, não tivemos mais problema. Os pequenos Adi, de 12 anos, e Aaron, de 4, são filhos da Ana Carolina. O mais velho foi diagnosticado com TDAH em janeiro deste ano, enquanto o caçula teve diagnóstico positivo para autismo aos 3 anos de idade. Para a mãe, Carol, a ajuda na sala de aula para os filhos é importante, mas apenas uma educadora para toda a classe não é o suficiente. A questão do aprendizado, né? Embora a professora, né, e a mediadora são muito boas com ele, eu não posso questionar, mas a questão específica, né, para o aprendizado dele, para a condição dele. Porque a gente tem que pensar que futuramente nossos filhos não terão a gente, né, para poder estar cuidando, auxiliando eles. Então, eu acho que a partir da educação é que começa tudo, né, eles serem orientados, eles terem alguém para auxiliar. Porque a gente vê que tem muitos profissionais da área da educação que eles fazem por conta própria, adaptações, ajudam, né, as crianças, mas que o município possa dar suporte para esses profissionais da educação, porque não adianta culpar os professores ou só a escola. A gente também tem que ver que eles têm que ter todo um parâmetro também, né, um amparo, para eles também estarem amparando nossos filhos, para que o futuro deles seja melhor. De acordo com o censo de 2022, são mais de 1.100.000 crianças e adolescentes com idade entre 0 e 14 anos, diagnosticados com autismo no Brasil. Na 11ª edição do Anuário Brasileiro de Educação Básica, divulgado ano passado, são 1.861.118 professores na rede pública de ensino. As principais necessidades é a formação, né, a qualificação e a especialização do professor na sala de aula, porque às vezes não basta ele querer
né, ajudar aquela criança. Se ele não tem o conhecimento, a especialização, às vezes a criança já chega com laudo, só o laudo vai dar um direcionamento que ela tem que fazer, mas quando você tem o conhecimento, vai além do laudo. Essa professora vai conseguir buscar estratégia, conhecer como a criança aprende, buscar recursos. Com 3 palavras, é possível construir um novo futuro de quem hoje só pensa em estudar e brincar bastante. Só que mais do que 3 palavras, é necessário também ações práticas, que começam muitas vezes em casa ou também na sala de aula. Esses olhinhos bem atentos são do pequeno Davi, de 10 anos. Ele senta na primeira cadeira e está esperto com tudo que a professora fala. Afinal, é dia de matemática, matéria preferida dele. Eu gosto das coisas que fazem aqui, tipo matemática, história, geografia. Assim, eu não tô falando que é ruim, mas é legal, educação física, esportes. Mas qual que é a preferida sua, se pudesse escolher uma só? Matemática. Eu queria ser um cientista, mas nas minhas horas vagas eu queria gravar vídeos. A tia Érica é tia também do Benício e de outros alunos que precisam de acompanhamento na rede pública de ensino, em Guaratinguetá, interior de São Paulo. Eu gosto muito da tia Érica, porque ela apoia a gente e principalmente outras crianças. E aqui eu vejo que tem bastante crianças que precisam de ajuda, né? Para poder desenvolver, não só o Carlos, né, Benício, como tem o Davi, tem outras crianças também. E eu vejo que eu não só ensino eles também, eu aprendo com eles. E para mim é gratificante estar aqui com a professora Isa, tem a professora Marielle também. E eu tento me especializar no máximo nessa área, porque é a área que eu gosto também, né? E sempre estar ajudando eles. Para mim é gratificante. E para você, ter a professora Érica também é satisfatório? É motivo de felicidade? Com a nossa ajudante pública aqui da sala, tudo fica mais legal. Hoje nós temos quase 500 crianças neurodivergentes, TEA e TDAH, e esses profissionais são muito importantes para a nossa rede, por quê? Para manter o nosso ambiente escolar harmônico e para dar uma atenção maior a esses alunos. Então, o que o profissional de apoio escolar ele faz? Ele acompanha esse aluno, principalmente se ele for autista nível 2 e nível 3, a fazer o plano individual de ensino, que é o quê? Pegar tudo que o professor de sala de aula passa e explicar de uma maneira mais didática ou mais calma, vendo as limitações desse aluno. Algumas escolas têm um mediador por sala de aula. Esse número hoje, no presente, é um número satisfatório? Infelizmente não, porque cada criança, vamos dizer no espectro do autismo, cada criança é única. Então, cada criança vai ter que ter esse atendimento individualizado. Então, perante a lei, cada criança tem o direito de um professor, um tutor ali do lado dele. Por quê? Uma criança às vezes tem dificuldade na fala, então ela vai buscar material e vai trabalhar na fala. O outro já é verbal, já fala, então ela vai trabalhar com outra dificuldade. Então, como que ela vai conseguir trabalhar com os dois? Nós seguimos neste assunto justamente para saber quais os direitos das crianças, dos jovens e dos adultos com transtorno do espectro autista. Como fazer valer, tudo que está previsto na lei. É sobre esse assunto que a gente conversa agora com o André Rosa, que é advogado. Doutor, bem-vindo aqui ao TJ Aparecida. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Rayana. Prazer falar com vocês. Doutora, eu já começo te perguntando, a lei ela prevê que estudantes autistas tenham um acompanhamento especial na sala de aula. Quando que esse direito não é respeitado pelos pais, o que eles devem fazer, como eles devem agir nesses casos? A primeira coisa que nós aconselhamos é procurar o serviço público de saúde, o serviço social do município, a depender de onde esse aluno, no caso criança, normalmente município. O município já está, a maioria, pelo menos na nossa região, estruturado para acolher esses pais. Ocorre, como foi dito aí na reportagem, às vezes é muito aluno para um tutor, às vezes é muito aluno para um professor dessa atenção. Em alguns casos, há municípios que têm já uma escola apropriada. Mas, via de regra, quando isso não funcionar, se aconselha primeiro buscar o município. E se for negado, aí nós entendemos que cabe uma medida judicial, possivelmente um mandado de segurança, para fazer valer o direito desse menor. Esse é o primeiro caminho que a pessoa deve fazer.
Doutor, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao TJ Aparecida. A gente sabe, né, que os autistas precisam de muitas terapias diferentes, a gente viu parte disso aí na reportagem. O que os pais devem fazer para serem atendidos pelo Sistema Único de Saúde, a rede pública? Boa tarde, Rodrigo. Muitas vezes o sistema de saúde também não dá conta, mas eu diria que o SUS, por incrível que às vezes a gente reclama, ele está bem assessorado de profissionais competentes. Uma situação importante que ocorre em muitos municípios é o seguinte: às vezes fazer agendamento digital, ou pela plataforma, pelo aplicativo. Quando isso não acontecer, vá presencialmente, faça um protocolo da exigência. Aqui é importante orientar. Esse protocolo, muitas vezes, que você vai à prefeitura requerer, minha sugestão é que você já apresente um laudo falando da necessidade do seu filho. Não adianta só fazer uma reclamação, às vezes numa ouvidoria, reclamar para um vereador, reclamar para um deputado. Isso é importante, mas não define. O que define é você procurar, primeiramente, o município, fazer um protocolo, muitas vezes, desse menor, dizendo que ele tem essa necessidade. Mas uma coisa importante também é que tem muito assistente social que faz esse levantamento, faz esse estudo. E o pai dá essas características, esses elementos que o filho tem de necessidade, até para que quando chegar isso no município, ele já tenha esse dado. Então, esse é o primeiro passo do pai exigir. Fez o protocolo, o município não atendeu e não te deu explicações, não espera muito tempo. Procura o judiciário, através de um advogado especializado, ou o próprio Ministério Público, pode ser eficaz nesse momento. Doutora, a gente viu, né, nessa reportagem que a gente exibiu anteriormente sobre a questão da falta de profissionais dentro da escola, mas também as terapias são oferecidas pelo SUS, mas às vezes nem todas são oferecidas. O plano de saúde, eles cobrem esse tipo de atendimento? O pai ou a mãe pode fazer valer também da lei dos direitos para quem tem o TEA? Olha, é uma excelente pergunta e eu vou combinar com a outra. Muitas vezes o plano de saúde da empresa, por exemplo, ele nega esse tipo de assistência. Porque tem o plano de saúde particular, tem o da empresa, às vezes tem um de uma pessoa que tem uma microempresa e abriu também um plano de saúde. Eu sempre peço para conferir o que o plano cobre, porque às vezes acontece da família não informar que tem um dependente, e esse dependente às vezes tem essa necessidade do autismo. É importante dizer. Agora, plano de saúde, minha gente, é prestação de serviço. Recebe para isso. Não pode ser negado, não pode ser evitado só porque a criança tem uma limitação. Aliás, eu chamaria isso até de preconceito. Então, sim, para a sua pergunta, no caso, Raiane, o plano de saúde sim, os tribunais de justiça têm entendido que é dever do plano de saúde, em alguns casos, inclusive, fornecer medicamento. E aí vai depender do grau que esse autista está classificado, da maneira como foi feito esse tratamento, ou será feito. O juiz também pode, inclusive, determinar número de sessões para essa criança, número de remédio, né? Quantos remédios ele vai tomar, quantas sessões ele vai fazer. Isso é importantíssimo definir e o judiciário tem concedido, sim. Doutor, muito obrigado, viu, pela participação aqui no TJ nessa tarde, para nos ajudar a entender um pouco mais dos direitos. Obrigado pela participação.